Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, aqui vamos ao vídeo, né, sobre Revolução Russa para auxiliar vocês nos estudos para a nossa prova de terça-feira, certo? Antes de tudo, vou deixar claro que eu vou contextualizar, trazer alguns pontos principais que levaram a essa revolução, conhecida como a Revolução de 1917, certo? Então vamos lá. A Rússia, entre 1721 e 1917, ela tinha cerca de um território de 22,4 milhões de quilômetros quadrados, né, certo? E esse território, ele ocupava parte da Europa e também da Ásia, né? Em 1914, calcula-se que viviam mais de 150 milhões de pessoas distribuídas aí em uma população formada por diferentes etnias, cada qual com sua língua e suas tradições dentro do território russo. Então era uma população muito grande e um território muito extenso. Porém, esse território extenso, essas terras, né, da Rússia, eram terras que não eram divididas para a população. Em sua maioria, eram terras que estavam aí na mão da nobreza ou da igreja. Então, sabe-se que dentro da Rússia, ainda nesse período antecedente à Revolução, as pessoas viviam em uma situação de servidão, algo bem parecido com o feudalismo. Mesmo a servidão tendo sido abolida em 1861, mas as pessoas ainda viviam dependendo dessa questão da terra, do trabalho, porque elas não tinham para elas tinham que servir a alguém, certo? Na Rússia, nesse período aí, lá no começo do século XX, né, a maioria dos países europeus, elas adotaram alguns regimes políticos diferentes. Porém, a Rússia, né, ainda insistia em manter uma monarquia absolutista. E lá, eles eram comandados por czares, né? Esse czar, essa palavra czar, em russo, significa César. E César, para quem não está lembrado, era o nome que se dava ao governante do Império Romano, né? Lá na Antiguidade. Então, os imperadores romanos, lá na Antiguidade, eles recebiam o nome de César. Então, como em russo César significa czar, então eles colocaram aí esse regime absolutista, era como se fosse a figura de um rei, mas lá não recebia o nome de rei, e sim de czar, certo? E o último czar da Rússia vai ser justamente o Nicolau II, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Esses czares, eles centralizavam o poder político, eles governavam com o apoio da da nobreza rural, certo? Que era aí a grande proprietária das terras, certo? E por via das dúvidas, nesse toma lá da cá, já que ele recebia esse poder dessa nobreza rural, era justamente essas famílias dessa nobreza rural que saíam como os principais funcionários do governo, os oficiais do exército, os membros do alto clero da igreja. Então era como se fosse assim uma troca de favores, né? Eles davam esse apoio político ao czar e em troca recebiam esses benefícios, certo? Nessa situação, lá na Rússia, durante o Império, a economia ela era predominantemente agrícola. E o que é que eles produziam? Em sua maioria, né, a base era a questão do trigo e de outros cereais, certo? Então, estimava que 80% da população russa era formada por esses camponeses. E lá, eles eram conhecidos como os mujiks, certo? Então, veja aí, praticamente em 1917, ainda é uma população de um país, né, europeu, 80% camponês, certo? E ainda manter resquícios de servidão, mesmo a servidão tendo sido abolida em 1861, né? Mas as condições de vida desses camponeses não melhoraram e as condições em que eles viviam, meio que eles tinham que trabalhar para se manter, levavam eles a essas condições de servidão. Então veja como a questão do atraso na Rússia nesse período estava aí assolando, né?
E isso também vai se influenciar, né? Vai ser uma influência para essa decisão, né, da revolução, certo? O Império Russo ele só vai começar a se industrializar durante o governo do Nicolau II, que vai ser o último czar, que aconteceu aí entre 1894 a 1917, né? E essas instalações dessas fábricas, elas vão ser financiadas com dinheiro vindo aí da França, da Alemanha e da Bélgica. Porém, mesmo abrindo essas indústrias, né, essas fábricas, e recrutando cerca de 3 milhões de pessoas, de operários, as condições de vida desses trabalhadores, desses operários que trabalhavam nessas fábricas lá na Rússia, eram precárias, certo? Eles trabalhavam cerca de 12 horas por dia, a moradia deles era precária, a alimentação miserável, salários baixíssimos, além de maus tratos que eles sofriam. Então, juntando com esse poder absoluto do czar, que não abria direito para a fala da população, para buscar entendimento, para buscar uma democracia, não existia isso nesse período, essa palavra era praticamente proibida. A maioria das terras concentradas na mão da nobreza, tendo aí 80% da população camponesa e tendo que trabalhar de forma servil, juntando essa questão das fábricas, né? Essas más condições de trabalho, horas exaustivas de trabalho. Então, juntando tudo isso, causa aí um cenário muito emblemático e problemático para a situação da Rússia nesse período, certo? Então, nesse cenário todo, é que nós vamos chegar aí no final do século XIX com alguns partidos que vão surgir fazendo justamente oposição a essa monarquia czarista, né? Esses partidos eles vão surgir com o intuito de tentar derrubar esse poder do czar, tentar mudar esse cenário que a Rússia estava vivendo, né? Entre esses grupos, esses partidos que vão surgir, se destaca aí o Partido Operário Social Democrata, que foi fundado em 1898, e esse partido em si, ele era inspirado, desenvolvido, né, pelas ideias marxistas, certo? Desenvolvidas por Karl Marx, certo? Nessas ideias marxistas, né, consistiam aí principalmente essa divisão dos direitos, essa divisão das terras, essa igualdade dos direitos, essa igualdade dos cidadãos. Então, eles foram bastante influenciados por isso, certo? Porém, desde a fundação desse Partido Operário Social-Democrata, existiam várias pessoas que tinham aí divergências de como eles deveriam proceder para realmente derrubar esse regime czarista. Uns achavam que era por meio da luta, outros achavam que era por meio da conversa, outros achavam que de forma lenta e gradual isso iria acontecer, enfim. As divergências eram enormes e dentro dessas divergências surgem aí dois partidos, né? Em 1903, um deles, os mencheviques, certo? Mencheviques, quando você lembrar desse nome, mencheviques, começa aí com M, era a minoria, certo? A minoria do povo estavam aí nesses mencheviques e eles diziam que iriam conquistar o poder fazendo alianças políticas com a burguesia liberal. Então, eles achavam que com essas alianças, através da conversa, do diálogo, através de uma questão mais lenta, eles iriam conquistar o poder. Já os bolcheviques, que eram aí liderados por Lenin, gravem bem esse nome, eram a maioria, e eles defendiam que deveriam conquistar por meio de uma luta revolucionária, né? Eles diziam que só iria ser possível derrubar a monarquia para instaurar uma ditadura do proletariado através de uma luta,
certo? De uma forma mais rápida, eles queriam algo para agora, para já, certo? Então, estavam aí essa divergência entre esses dois partidos que defendiam, assim, um caminho, né, caminhos opostos, mas com o mesmo intuito, que era derrubar o regime czarista, certo? Para completar tudo isso, né, isso aí a gente já estudou em sala, creio que vocês é o que vocês devem até mais lembrar desse conteúdo. Em 1905, janeiro de 1905, inverno lá na Rússia, era de costume o czar e sua família partir para seu palácio de inverno, né? Como se fossem umas férias, vamos dizer assim. E uma multidão de pessoas se uniu, né? Escreveu uma petição, uma reivindicação, com alguns pontos que eles deveriam, que eles queriam que mudasse na situação da Rússia, né? No cenário político-social da Rússia, enfim. E eles caminharam até o Palácio de Inverno, a residência, né, do czar lá em São Petersburgo, para entregar essa reivindicação com alguns pontos, né, que eles queriam reivindicar, queriam dialogar, queriam buscar um meio para serem ouvidos, porque eles não tinham essa voz, eles não se existia um conselho, não se existia algo que a população em si da Rússia pudesse ser ouvida. Então eles caminharam até esse palácio com o objetivo de entregar esse abaixo-assinado, porém eles foram violentamente repreendidos pelas tropas do czar, que tocou fogo, né? Recebeu com fogo esses manifestantes, onde centenas de pessoas vão morrer, ficar feridas. E esse episódio vai ficar conhecido como o Domingo Sangrento, né? Porque aconteceu em um domingo e várias pessoas dessa manifestação, elas acabam perdendo sua vida, certo? Então, vamos seguir. Em 1914, né, a tensão na Rússia já estava muito grande com tudo isso que estava acontecendo. Essa revolta das pessoas, principalmente depois desse episódio do Domingo Sangrento, estava muito grande. E em 1914, o Nicolau II decide colocar a Rússia aí dentro da Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia entra combatendo aí os alemães e os austro-húngaros, né? E o governo czarista fez uma propaganda tão grande que nesse período ele chegou a mobilizar cerca de 13 milhões de soldados para participarem dessa Primeira Guerra. Mas como esse exército ele não tinha preparo, não tinha estrutura para enfrentar uma guerra tão longa, desgastante, o resultado disso tudo foram, né, batalhas perdidas constantes, né? Eles perdiam batalhas constantemente e, para acabar de completar, cerca de 1,7 milhões de soldados perderam suas vidas nessa frente de combate durante a Primeira Guerra Mundial. Então, 2 anos depois dessa Primeira Guerra Mundial, a economia da Rússia ela entra em colapso, né? Os meios de transporte, as produções agrícolas foram praticamente destruídos, certo? Os preços dos alimentos subiram como nunca haviam subido na Rússia. E com esse cenário todo, a população começa a passar fome. Então, o que estava ruim terminou de piorar, certo? Então, recapitulando, as terras, em sua maioria, estavam aí na mão da nobreza rural e da igreja, certo? A Rússia estava dentro da Primeira Guerra Mundial, perdendo batalhas consecutivas, certo? A economia russa, ela entra em colapso, né? As pessoas começam a passar fome, certo? E sem falar que a questão do trabalho, como eu já tinha citado, era precária, né? Eles estavam aí num processo, praticamente no início, no processo de industrialização, com o trabalho precário, moradia precária, alimentação precária, sofrendo maus tratos, não recebiam bem, recebiam salários miseráveis, enfim, nada estava favorável na Rússia nesse período, certo? Juntando tudo isso, né, a insatisfação popular das pessoas que estava cada vez mais crescendo, né,
O Nicolau II, que era o czar na época, o último czar russo, ele não vai ter outra alternativa a não ser através da pressão, né, praticamente ter sido forçado a abdicar o trono. Então, em 15 de março de 1917, ele abdica do trono, certo? Porém, o que deveria ser o final dessa revolução, essa abdicação desse Nicolau II, vai ser praticamente o começo. Vai ser justamente a abdicação de Nicolau II que vai dar início à Revolução Russa, né? Parece até engraçado, porque deveria ser o fim, porque não era isso que eles queriam, mas foi o começo. Então, em 15 de março de 1917, ele abdica, né? E a partir do momento que ele abdica, vai se iniciar, né, essa Revolução Russa e a Rússia vai começar a ser comandada por um governo provisório. Governo esse que ficou conhecido como o governo provisório de Kerensky, porque ele ele foi comandado pelo cara chamado, um socialista, né? Ele era socialista, chamado Alexander Kerensky, certo? Então, Kerensky, ele se torna um governante provisório, né? Um líder do governo. E quando ele chega ao governo, ele toma algumas providências, mas não foram todas as providências que o povo, a população em si, gostaria que ele tivesse tomado. Quais foram essas providências? Ele reduz a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, certo? Ele dá a garantia de liberdade para os cidadãos que estavam em exílio, certo? Pessoas que tinham sido exiladas, presos, anistiados, presos políticos, eles voltam para o país, isso aí ele conseguiu garantir, certo? Mas isso que ele fez não resolvia os grandes problemas, né, os graves problemas que a população da Rússia estava passando, principalmente a questão da participação da Rússia na Primeira Guerra e a questão da fome que a população estava passando, né? Ainda sem terras, enfim, não resolvia, certo? Diante disso, surge aí em novembro de 1917, para a gente, mas lá na Rússia, outubro, certo? No calendário russo, outubro, surge aí, ressurge, na verdade, o líder do partido bolchevique, Lenin, que estava anistiado, se eu não estou enganada, e ele retorna juntamente com o Leon Trotsky, certo? Salve bem esse nome. E eles decidiram partir para um confronto armado, né, contra esse governo provisório, porque eles queriam mudanças maiores, certo? Então, eles ocupam prédios públicos, né, em São Petersburgo, e eles conseguem, através da luta armada, depor esse governo de Kerensky, certo? Então, Lenin, a partir dessa guerra em que esse confronto que ele consegue ganhar, né, como líder aí dos bolcheviques, ele se torna o presidente do conselho, dos comissários do povo, e quando ele se torna esse presidente, ele toma diversas medidas. Aí sim vai chegar as medidas que o povo tanto almejava, né? Entre elas, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que não ia ser algo simples. Vamos sair da Primeira Guerra e vai ficar por isso mesmo. Não, entrou numa guerra, alguma coisa você vai ter que perder, já que você não vai ficar nela até o final. Então, ele tira a Rússia da Primeira Guerra, mas para isso ele teve que assinar um tratado de paz contra a Alemanha. Esse tratado ficou conhecido como Brest-Litovsk, e dentro desse tratado, eles tiveram que pagar indenização, perderam territórios, certo? Então, assim, eles saíram, mas também perderam muitas coisas, né, dentro desse tratado. Lenin também, nesse seu governo, ele confisca as propriedades privadas que estavam, em sua maioria, nas mãos do nobre da igreja, né? Então, eles não pagavam indenização de nada, né? Eles não... Enfim, ele confisca essas terras e distribui aí para esses camponeses, essas pessoas que estavam sem terra, que eram a maioria da população, 80% da população. Então, ele distribui essas terras
e também faz aí uma intervenção na vida econômica da Rússia com a nacionalização de grandes bancos e fábricas, né? E com esse planejamento ele pretendia fazer aí, dar uma mudança no setor econômico, incluindo a agricultura dentro da Rússia, para ver se melhorava essa questão da fome das pessoas. Então, o principal lema de Lenin, né, que é aí esse líder que vai tomar o poder, que vai conseguir resolver os problemas que as pessoas estavam tanto querendo, era justamente paz, pão e terra e todo o poder aos soviéticos. O que quer dizer paz, pão e terra? Vocês vejam que quando ele consegue o poder, as primeiras medidas dele vão estar aí relacionadas a paz, pão e terra. Paz. O que seria essa paz? Ele retira os russos da Primeira Guerra Mundial. Eles buscavam essa paz, essa tranquilidade, porque eles não aguentavam mais. Ele confisca as propriedades privadas, ele distribui a terra para os camponeses. Então, terra, né? Essa questão da distribuição das terras, que está dentro do lema. E essa intervenção na vida econômica russa para tentar melhorar a questão dos alimentos, a questão da fome, né, da economia. Então, paz, pão e terra, certo? Entenderam aí que o lema, praticamente, ele tentou solucionar dentro dessas coisas que ele tirou como medida, né, que ele executou, o objetivo do seu lema, certo? Porém, como nem tudo são flores, né, a gente poderia parar por aí, mas nem tudo são flores, certo? Essas pessoas que eram ligadas à nobreza russa, que perderam aí essas terras, perderam o poder, elas não ficaram totalmente satisfeitas. E um ano depois, aí em 1918, né, elas planejaram uma contra-revolução. Essa contra-revolução tinha o objetivo de tirar esses bolcheviques do poder. Eles queriam eliminar esses bolcheviques do poder para responder uma revanche, vamos dizer assim, para responder ao que eles passaram, né? Eles não aceitavam ter perdido suas terras, não aceitavam não estar mais no poder, no centro de tudo. Então, isso fez com que a Rússia, entre 1918 e 1921, entrasse em uma guerra civil. Dentro dessa guerra civil, estava aí, de um lado, o Exército Vermelho, que era o partido dos bolcheviques, né, chamada Força Militar Vermelha, né, o Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho era formado por operários e camponeses, certo? E essa força militar estava aí liderada pelo cara, né, o Leon Trotsky, que era um dos parceiros de Lenin, certo? E a cor vermelho, por que vermelho? Porque justamente era a cor que representava, as ideias socialistas que eles tanto defendiam, influenciadas pelos escritos, né, de Marx, certo? De Karl Marx. Então, o Exército Vermelho, que era liderado por Leon Trotsky. E do outro lado da força, dentro dessa guerra civil, estava aí o Exército Branco. Esse Exército Branco era comandado pelos generais da época da monarquia e a cor estava associada aos que mantinham-se fiéis ao czarismo. Por enquanto que de um lado o Exército Vermelho estava tentando manter a ordem, manter aí essas ideias socialistas em vigor, né? O Exército Branco estava aí tentando resgatar, né, com essa sua fidelidade ao czarismo, estava tentando retomar o regime czarista para a Rússia, certo? Durante essa guerra civil, o governo bolchevique, ele adotou um chamado comunismo de guerra, e nesse comunismo de guerra, eles tomaram medidas radicais, né? Dentro dessas medidas radicais está aí a execução do czar, a morte do czar. Eles mataram o czar, e não só ele, mas como toda a família, certo? O confisco da produção econômica, industrial, agrícola, comercial.
para o abastecimento, né? E a abolição da liberdade de imprensa e o julgamento sumário de opositores do regime. Então, essas foram algumas das medidas que o Exército Vermelho, dentro aí do comunismo de guerra, adotou, né, para tentar conseguir vencer essa guerra civil, certo? Em 1921, esse Exército Vermelho, ele vence essa guerra civil e o Partido Comunista, que reunia aí os bolcheviques, ele se consoliza, certo, dentro do governo da Rússia, e a partir daí, os governos dos países ocidentais, eles tentam isolar a Rússia do cenário internacional com medo, certo, dessa reação. E para esses grupos capitalistas, a Revolução Socialista representava uma ameaça à propriedade privada. Por quê? Eles diziam que, com isso, essas ideias socialistas iriam influenciar os outros lugares, as outras pessoas, as outras nações, e ia fazer com que a propriedade privada caísse por terra, porque ia ser tudo dividido, ia ser tudo distribuído, ia ser utilizado justamente a ideia dentro do socialismo, que é essa igualdade, né? Essa divisão de tudo para todos, certo? Então, eles tinham muito medo disso acontecer, principalmente esses países ocidentais, né? Que têm em vigor um sistema capitalista, certo? Então, vamos passando aqui para a gente finalizar. Então, nesse sentido, minha gente, depois dessa guerra civil em que eles enfrentaram, depois da saída da Primeira Guerra Mundial, depois de tudo isso que estava acontecendo, é chegada a hora deles recuperarem, né, a economia da Rússia. Então, a partir de março de 1921, eles adotam medidas, né, que ficaram conhecidas como NIP, Nova Política Econômica, e alguma dessas medidas era promover a iniciativa à propriedade privada, certo? A questão da maior negociação, né, liberdade de negociação de salários, a permissão para os funcionários, o funcionamento, de pequenas empresas e privadas, a autorização para os camponeses venderem sua produção agrícola, depois de pagarem os impostos aos administradores de governo. Então, assim, várias dessas iniciativas do NIP renderam resultados satisfatórios para a Rússia, certo? Contudo, a produção industrial ela continuou estagnada, continuou parada, né? Devido à falta de modernas tecnologias e ao declínio também do comércio exterior, de questão de mandar para fora os seus produtos, em função desse isolamento sofrido pela Rússia no cenário internacional. Por quê? Ninguém do cenário internacional queria, né, essa aliança com a Rússia, com medo dessa destruição da propriedade privada. Então, isso tudo fez com que eles ficassem mal vistos, né, lá fora, vamos dizer assim, nas potências, o restante das potências ocidentais. Então, em abril de 1922, surge aí o Stalin, né, que ele vai ser nomeado como secretário-geral do Partido Comunista, e ele vai prosseguir o que estava sendo feito, né, combatendo a oposição política, incluindo as vozes discordantes dentro do próprio partido. E nesse período aí, eles vão fundar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, certo? Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela passou a ser controlada por membros comunistas de diversas repúblicas. Não era só o cenário da Rússia, né? Várias outras repúblicas entram nessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Repúblicas essas que se unem praticamente com o mesmo interesse, mas seguindo a mesma ideologia, que seria aí o socialismo, certo? O órgão máximo do governo era o Soviete Supremo, que era o legislativo. Era responsável pelas eleições, pelo comitê executivo, era dirigido por um presidente que tinha a função de chefe de Estado. Entre as principais tarefas desse governo soviético, estava aí o planejamento da economia,
a defesa militar das repúblicas e a definição de uma política internacional. Só que aí vocês lembram que o líder do partido do bolchevique, né, que deu aí o pontapé de tudo, era o Lenin. Só que aí, em 1924, Lenin morre e vai ficar uma disputa interna entre o Leon Trotsky, que era o braço direito do Lenin desde o início, e esse cara, esse tal de Stalin, né, que foi aí nomeado secretário-geral do partido. Então, eles dois começam essa disputa para ver quem era que ia ficar no lugar de Lenin. Então, Trotsky, com o grupo deles, defendiam que a Revolução Socialista deveria ser levada para todos os continentes. Queria difundir a questão do socialismo, né? O Trotsky. Ele defendia que o socialismo fosse construído como parte de uma revolução da classe proletariada do mundo inteiro e não apenas de um país. Essa era a tese da chamada Revolução Permanente. Já se opondo a Trotsky, estava aí o Stalin, e ele defendia com o grupo dele que a Revolução Socialista deveria se consolidar primeiro na União Soviética. Ele defendia a construção de um socialismo em um só país, né? A tese de Stalin, chamada tese stalinista, ela foi vitoriosa, né? No 15º Congresso do Partido, que ocorreu aí em 1925, um ano depois da morte de Lenin, na cidade de Moscou, na Rússia, certo? Com isso, nesse cenário, Stalin ele vai tomar o poder, certo? E em dezembro de 1929, esse líder do partido começa a controlar os órgãos da decisão do partido, né? As ordens ditatoriais que eram vindas da cúpula do partido eram inquestionáveis. Então aí, quando Stalin entra no poder, quando ele assume, ele vai meio que instaurar dentro desse cenário uma ditadura. Ficou conhecida até como ditadura stalinista, certo? E tudo que ele dizia, todos os mandos dele, tudo era praticamente inquestionável. E na ditadura é assim, não se questiona, né? Apenas segue. Então, dentro dessa ditadura, ele tomou uma aversão tão grande ao Trotsky, com medo do Trotsky poder tomar o poder dele, né? Que ele praticamente começou uma perseguição, uma caça a Trotsky, certo? Que perdeu as suas funções no governo, né? Foi expulso da União Soviética. Trotsky, que era amigo de Lenin lá no começo, acompanhou tudo desde o começo, acabou sendo expulso, perseguido, para ser morto mesmo pelo Stalin, certo? E em 1940, ele estava aí exilado no México. Ele foi exilado no México. Muitos contam até que Trotsky teve até um caso com Frida Kahlo, né? Então, ele fugiu, ele se escondeu, ele tentou de tudo, certo? Mas aí, em 1940, ele consegue ser encontrado em seu exílio e ele foi assassinado justamente a mando de Stalin, certo? Então, técnicos do governo soviético passaram a organizar a economia por meio de planos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos eles faziam planos para contribuir para o desenvolvimento da economia do governo da União Soviética. Em que consistia esses planos, certo? Eles queriam aí desenvolver a indústria pesada, com destaque na produção do aço. Eles queriam ampliar a rede elétrica e mecanizar a agricultura. Eles queriam transformar as propriedades rurais em terras de uso coletivo, né? A chamada coletivização do campo. Perdão. Eles queriam promover a educação pública, né? Ampliando o número de alunos. Eles queriam extinguir o analfabetismo, certo? Construir, assim, também escolas e universidades. Então, era um dos planos, certo? Deles, dentro aí da União Soviética, a partir do governo de Stalin, certo? Dentro desses planos quinquenais, né? A cada 5 anos que eles faziam. Dessa forma, a União Soviética ela vai se tornar uma das maiores potências econômicas do século XX, certo? Porém, o lado cruel desse processo todo
foi que a implantação da ditadura stalinista perseguiu brutalmente seus opositores. Então, todos que faziam oposição eram duramente perseguidos, como aconteceu aí com o Trotsky, né? Então, no período entre 1936 e 1938, ocorreram as chamadas depurações stalinistas, e essas depurações tinham o objetivo de perseguir pessoas consideradas inimigas do Estado. Era como se fosse, as pessoas estão conspirando, elas precisam ser aniquiladas, elas precisam ser afastadas, é algo conspiratório, nós precisamos evitar. Então ele praticamente ficou meio que maluco, né? Todo mundo estava conspirando contra ele, tudo ameaçava o governo dele. Então foi algo bem crítico, certo? Essa questão da perseguição aos opositores fez dessa ditadura stalinista algo bem marcante, algo bem cruel, certo? Durante essas depurações, dentro da ditadura stalinista, milhares de cidadãos foram presos, torturados, mortos e condenados também a trabalhos forçados nos campos de concentração lá da Rússia, certo? No total, estima-se que o terror político tenha matado cerca de 500 mil pessoas, certo? Então, esse terror todo, essa ideia de conspiração, essa ideia de perseguição, fez com que, dentro da ditadura stalinista, eles tenham matado cerca de 500 mil pessoas. Algo muito sério, muito grave, né? Além de prender e torturar mais de 5 bilhões de pessoas, de cidadãos russos. Então, até onde, né, uma pessoa pode chegar pelo poder, né? Com medo de tomar esse poder, com medo de tomar essa chance, tomar esse cenário que estavam vivendo, né? Então, foi algo bem crítico, certo? Bom, minha gente, mais tarde, essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai chegar ao fim, né? Lá para a Guerra Fria, certo? Isso aí é assunto para outra aula, outro vídeo. Mas até essa parte que a gente trabalhou, que a gente revisou hoje pelo vídeo, dá suficiente para vocês derem uma estudada para a nossa prova, darem uma estudada para a nossa prova de terça-feira. Eu espero ter contribuído, né, com o entendimento de vocês sobre essa temática. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tanto em aula como pelo contato pessoal do WhatsApp. E eu peço que vocês possam realmente ver o vídeo todo, acompanhar no livro de vocês, no caderno, as nossas anotações, os nossos mapas mentais, feitos em sala, nossos textos de construção, atividades, enfim, para que vocês possam fazer uma boa prova. Em breve, eu irei postar aqui o vídeo sobre o nazismo e o fascismo, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, certo? Que vai ser uma continuidade dos nossos assuntos que tratávamos aí da Primeira Guerra Mundial, certo? Revolução Russa, agora nesse vídeo, e posteriormente nazismo e fascismo, Alemanha e Itália, né? Essa ideia de revanchismo que vai aflorar desde a Primeira Guerra Mundial, certo? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bons estudos!